Muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Tudo deputado. bem, Guga? Muito obrigado pelo convite. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse aí uma análise dos últimos dias. Tivemos sessões aí importantes para decidir o tema do feriado no estado de São Paulo, que foi ontem, E eu queria que o senhor fizesse um balanço desses dias de feriado. O senhor que está sempre acompanhando a população em São Paulo, o pessoal realmente respeitou o isolamento social na sua visão, deputado, com alguns dados que o governo do estado também já divulgou? Olha, na verdade, o atingimento do objetivo foi mínimo, porque nós estamos com um problema maior, na verdade, que é o investimento na área da proteção social. Essas medidas paliativas de rodízio, de feriado antecipado, isso não resolve a situação, É uma nuvem de fumaça, na verdade. Nós temos que, na verdade, defender o isolamento social, a quarentena, mas esse isolamento social tem que ser acompanhado necessariamente de proteção social. Proteção social é renda básica emergencial para a população, para os desempregados, para os trabalhadores informais, para os pequenos comerciantes, para as pessoas em situação de rua, ou seja, a população que está desamparada pelo Estado, pela iniciativa privada, que não tem empregos nem públicos e nem na iniciativa privada, essas pessoas devem ter um amparo social, devem ter a renda básica emergencial, os trabalhadores da cultura, trabalhadores do transporte escolar, enfim, todas essas categorias ficaram sem receber proventos, salários, estão abandonados pelo Estado. Os trabalhadores ambulantes, por exemplo, da economia informal, como que eles vão fazer quarentena? Então, o Estado tem que dar o suporte econômico, financeiro, e só essa renda apresentada no Congresso Nacional, que foi aprovada de R$ 600, ela não é suficiente. Nós temos que ter renda estadual e renda municipal também, para complementar e ampliar o alcance. É algo que todos os países do mundo estão fazendo, sempre proteção social, isolamento social com proteção social. Nem me refiro aqui aos países do primeiro mundo, Não quero nem comparar com a Inglaterra, com a Espanha, Itália, Estados Unidos, mas pegando mesmo a Argentina fez isso, os países da América Latina, países da África do Sul, por exemplo, vários países do mundo investem no isolamento e na proteção social. E o exemplo que eu utilizo para comparar o estado de São Paulo, por exemplo, é a Argentina. A Argentina tem 45 milhões de habitantes, a mesma população que o estado de São Paulo, tem mais ou menos o mesmo PIB, e lá tem isolamento radical, isolamento social radical, com proteção social radical também. O Estado protegendo as pessoas, investindo nas pessoas, em todas. Ninguém lá fica para trás, nem um argentino, nem uma argentina. Então, o Estado de São Paulo, se fosse um país, seria do tamanho da Argentina, seria uma Argentina aqui na América do Sul. E lá ocorreram até agora aproximadamente, no máximo, 400 mortes. E aqui no Estado de São Paulo, já são 6 mil mortes no Estado de São Paulo, porque aqui não tem proteção social, mas tem recursos, tem dinheiro no orçamento, são 240 bilhões de reais no orçamento estadual, então tem dinheiro. O Estado de São Paulo é o mais rico da América Latina, então nós teríamos que estar investindo pesadamente na proteção social. Como não há proteção social, não funciona a quarentena aqui, ela é precarizada, ela funciona com menos da metade da população que tem condições de ficar em casa. Então, essa é a minha avaliação aqui em São Paulo. Medidas paliativas não resolvem a situação. Deputado, e sua opinião sobre a possível quarentena seletiva? O que o senhor acha aí sobre essa possível quarentena que a gente talvez tenha? Vamos ver o que o governador vai falar hoje, vai anunciar hoje e amanhã. Na quarta-feira, na verdade, Hoje Isso. É a reunião do Comitê de Saúde que acontece no período da tarde. Olha, essa quarentena inteligente ou seletiva que ele está anunciando agora,
ela é importante, mas então talvez anuncie agora, nesse momento, quando a curva está subindo, quando o Brasil se torna o epicentro do mundo, do planeta Terra, de coronavírus. As previsões são as mais terríveis possíveis, mais catastróficas, né? Todas as previsões, todos os estudos mostram que aqui nós vamos ter uma tragédia aqui, com milhares, talvez milhões de pessoas morrendo, e aí não é o momento de fazer isso. A Itália está fazendo, a Espanha, porque eles já passaram lá, eles levaram a sério. No primeiro momento não, mas no segundo sim, quando perceberam a gravidade da situação e fizeram autocrítica dos erros que cometeram, que levaram a mortes de milhares de pessoas, fizeram a revisão e endureceram na quarentena, mas com proteção social. Agora que eles começam a dar os primeiros passos, assim, com muita timidez ainda, sem muitas certezas. Agora o Brasil não passou por nenhum desses processos, não investiu em quarentena, não investiu para valer, não investiu em proteção social. Então o Dória anunciar essas medidas agora, eu acho precipitado, perigoso, né? É uma falta de prudência total, sendo que São Paulo também é o epicentro da América Latina, é o estado onde nós temos o maior número de mortes, então é um contrassenso. Eu vejo o Rio de Janeiro agora, o Crivella, o prefeito, abriu as igrejas evangélicas, todas, né? Mas nós sabemos que é para arrecadar dízimo, né? Então são os pastores da morte fazendo isso, querendo que as escolas sejam abertas para que as pessoas paguem o dízimo. Só que as pessoas vão morrer, então são os pastores da morte. Então, isso é o anticristo, esse tipo de comportamento. Então, aqui em São Paulo, é prematuro, não é prudente o governador Dória se dobrar, porque ele está sendo pressionado pelo poder econômico e ele é uma biruta de aeroporto, ele vai conforme o vento, onde tem mais... Ele cede às pressões, o governo Dória. Ele é um governo covarde, medroso, né, que insensível à pressão do poder econômico e de setores da opinião pública. Por isso que ele anuncia a quarentena inteligente e seletiva, mas é perigosa, até porque as pesquisas mostram também que o vírus está indo na direção do interior e da Baixada Santista, né, com muita força, está crescendo o número de infectados no interior. 80% dos municípios de São Paulo tem casos de pessoas infectadas, então não tem sentido ele fazer isso agora. Agora é o momento de, né, jogar peso ainda na quarentena, no isolamento social, mas com essa proteção social, protegendo os pequenos comerciantes, os comerciantes, microempresários pequenos, enfim, trabalhadores em geral que estão sem renda, garantindo emprego, mas não fazendo que ele está fazendo, né? E, sobretudo, o que ele fez aqui, demitiu, rompeu os contratos com os trabalhadores do transporte escolar do Estado de São Paulo, com as merendeiras terceirizadas, com as cuidadoras de crianças com necessidades especiais e com deficiência. Então, vários setores já foram abandonados pelo governo com contratos. Há uma demissão generalizada em museus. Por exemplo, agora mesmo, o Museu Afro demitiu 16 pessoas porque teve um corte do orçamento da Secretaria da Cultura com essas OS que administram equipamentos públicos de cultura. Então, ao invés de proteger os trabalhadores, o Dória ele joga todos no olho da amargura, no olho da rua, e vem falar em proteção social. Tem uma incoerência. Nós defendemos a proteção social, o caminho, né? Não podemos entrar no discurso do genocida, do Bolsonaro, né? do delinquente, que é esse governo. Todos viram aquela reunião do dia 22, onde que nós estamos, né? Se depender do governo Bolsonaro, nós morreremos todos, porque não tem uma reunião ministerial que não se falou quase do coronavírus. Eles discutiram armamento, introduzir cassinos no Brasil, criticaram o trabalho em casa, né? Como burlar a legislação ambiental. Várias delinquências foram cometidas naquela reunião. Não se falou nada de combate ao coronavírus naquela reunião, então não podemos nem pensar em seguir o governo federal. Agora, o governo estadual, ele tem que ser sério, coerente e defender o isolamento, mas com proteção social. Porque o governo Bolsonaro não vai investir nem
e uma coisa nem outra. Agora, deputado Gianazzi, dentro dessa linha, né, a gente pode observar no estado de São Paulo, são 2 meses de quarentena, né, e a população, em geral, está um pouco reticente a esse isolamento. Acho que independente de decisão de autoridade, muitas pessoas têm ido à rua, né, e têm, de certo modo, desafiado o vírus. A que o senhor dá essa tendência, deputado? Eu acho que essa tendência, na verdade, é de um outro vírus, que é o vírus Bolsonaro. Bolsonaro, que nós temos o vírus o coronavírus, nós temos um verme, que é o governo Bolsonaro, que sabota, né, a quarentena, faz a sabotagem, né, e tenta destruir o pouco que foi construído no Brasil de isolamento social. Então, o comportamento do Bolsonaro leva a população a furar o buraco. Mas se o presidente não acredita, se o presidente joga contra o isolamento social, a quarentena, por que eu vou fazer isso? O presidente está falando que a cloroquina cura, que não há necessidade para alarde, que isso é mimimi da imprensa, dos governadores e dos prefeitos, quando uma ministra do Adamares fala que tem que prender mesmo os governadores, prender os prefeitos, e que o Bolsonaro vai armar, o presidente vai armar a população para enfrentar os prefeitos e os governadores. Aí por que eu vou fazer? A pessoa pensa, por que eu vou fazer quarentena? Isso não é sério, isso não é tão sério assim, todo mundo tem que pegar o vírus mesmo. Enfim, então o governo federal estimula o rompimento do isolamento social. Isso é grave, isso é um crime de saúde pública, inclusive é um dos crimes de responsabilidade que é um crime que está na relação dos impeachments. São 34 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, e muitos deles tratam dessa questão de agressão, de sabotagem à saúde pública do povo brasileiro. Então, esse é um dos principais motivos. Tem 2 principais. Uma parte da população que não tem como fazer isolamento social por conta das condições econômicas e financeiras, as pessoas estão falindo, passando fome, né, com necessidade, e uma outra parte que é estimulada por esse governo genocida. Agora, deputado, vamos finalizar a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, lembrando que hoje nós temos um encontro no programa Ideias e Debate, né, no período da tarde, debatendo o futuro da educação, deputado. Grande abraço para o senhor. Obrigado, um abraço. Este foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que conversou conosco aqui no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, né, Tayana?